Então, ó, o que é que eu preciso saber para mim desenhar essa casa? Então, primeiramente, a gente vai traçar uma linha. Imaginar que tem uma linha do horizonte, mais ou menos, vamos dizer aqui no meio da casa, nessa parte da luz e da sombra aqui, ó. Então, eu vou pegar a mesma proporção aqui e vou traçar aqui, ó, uma linha do horizonte aqui, ó, para poder eu começar o desenho dessa casa. Essa casa, a gente percebe que ela tem a forma de um cubo também, não é? Ela tem a forma de um cubo, só porque um cubo bem alongado, não é? Perdão. Então, ela é um cubo, só porque ela é um cubo bem alongado. Certo? Ela tem mais ou menos essa forma aqui desse cubo. Então, a gente vai precisar aqui definir essa questão do cubo que forma essa casa. Então, vamos traçar aqui uma quina, aqui que vai servir de base para o lado da minha casa. Essa quina vai ser essa quina aqui, certo? E aí ela vai ter esse tamanho aqui, ou seja, o tamanho daqui para cá, eu reproduzi aqui. E aí, olha, eu vou traçar uma linha em perspectiva, ela é bem para cá, bem próximo para minha linha do horizonte. Então eu traço um ponto de fuga para ali e levo a casa para lá, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o telhado, levar ela para o ponto de fuga, certo? Mais ou menos isso. Talvez não seja igual não, mas é mais ou menos isso. Agora, aqui na frente, o ponto de fuga vai estar bem distante mesmo, acho que vai estar quase no final do papel. Certo? E aí o tamanho da casa aqui vai dar mais ou menos 11 centímetros, 10 centímetros mais ou menos. Ó. Certo? Então, eu tenho já essa base da casa. Só que, como eu falei, o ponto de fuga aqui vai dar bem mais distante. Eu vou botar ele lá para o final da mesa mesmo ali. Então, isso aqui tem que ser bem mais aberto, o chão embaixo, ó. Assim como em cima, ele não é tão fechado. Então, o ponto de fuga vai estar bem mais distante. Então, eu corto aqui minha casa, certo? E corto o lado da casa também aqui, ó. O lado da casa é curto. Então, eu logo tenho... Deixa eu pegar o outro lápis mais escuro. Eu já tenho o lado da casa e a frente traçada aqui. Deixa eu apagar esse ponto de fuga aqui para a gente não se atrapalhar. Então, ó, vou ter sombra desse lado. Vou ter a sombra projetada da casa aqui para cá. A sombra é bem mais escura do que a cor da parede. A cor da parede tem branco do cal. O chão é terroso, então ele aparece bem mais escuro. Certo? Então, aqui eu vou ter o chão da casa. Também não se preocupe em fazer retinho, não. E aqui eu tenho o telhado. Então, o telhado eu já começo a fazer as telhinhas, ó. Então, você vai marcando umas mais altas, umas mais baixas. Aqui é casa velha. Aqui também, umas tortas, uma mais baixa, uma maior, uma menor. Então, nunca elas são iguais, não. Certo? Marquei o telhado. Agora, olha, esse telhado aqui, ele tem uma perspectiva para dentro. Então, ele caminha para cá, aponta. Ele mostra um pouquinho aqui de inclinação para cá também, ó, para fora, ó. É um telhado bem em perspectiva. A gente tem a cumieira, que a gente chama, e a outra ponta se dirigindo lá para o final da casa. Certo? Esse telhado, ele se direciona todo nesse ângulo para a direita, assim, ó. Um ângulo de 45 graus, mais ou menos. Todo para a direita, ó.
a jarda de cá, você não vê, faz só alguns riscos, não precisa se preocupar em desenhar a telha. Aqui também você criou os riscos na horizontal, cria algumas divisão, não vai se preocupar em contar a telha, a quantidade de telha que tem, tá certo? Então, ó, logo eu já tenho a minha casinha desenhada. Lembra que eu falei, se a luz está um pouco de frente, ela bate no telhado e cria essa sombra aqui, ó, do telhado. Isso aqui vai ser interessante porque a gente vai trabalhar branco na luz e branco na sombra. Branco na meia sombra, que seria o tom local, e branco na sombra profunda. Então a gente vai trabalhar 3 tipos de branco aqui nesse nosso desenho. Deixa eu ver se volta aqui. Aqui, pronto. Então, ó, eu tenho sombras desse telhado. Vou marcar logo as sombras de fazer as janelas, tá certo? Então eu tenho sombra aqui, ó, uma sombra, a telha meia torta aparece aqui, ó. Ela sobe, ela desce. Por isso que é legal pintar essas casas antigas, ó. Então eu tenho sombra aqui. Ela não é tão profunda quanto essa, mas ela tem força também. Ela tem sombra. Então essa aula é uma aula de desenho mais do que de pintura. Então aqui a sombra é mais forte. Eu já vi que é mais forte. Pronto. Olha, se vocês perceberem, essas casas mineiras normalmente são ladeiras. Então o terreno aqui, ó, vai ter um declive. Ele vai se direcionar. Com certeza aqui ele termina mais alto assim, ó. Certo? Vai ter o espaço de 3 janelas e 2 portas. Então, uma janela, 2 janelas, uma porta e outra janela. Isso você tenta colocar mais ou menos vamos dizer assim, no visual. Então tem uma janela um pouquinho maior aqui. Essas casas eram feitas na mão mesmo, não tinha engenharia não. Então tem janelas que às vezes são maior do que a outra. Tem uma janela aqui. Tem um espaço quase de uma janela entre uma e a outra, ou seja, o tamanho daqui para cá se repete para aqui também. Aí tem uma outra janela. Tem uma porta. A porta pode ficar também um pouquinho mais larga. E tem uma janelinha um pouco mais estreita aqui por causa da profundidade que vai estreitando mais essa última janela. Olha, elas todas na mesma altura. Certo? A perspectiva aqui está indo para cima, então essas janelas elas têm que ir um pouco mais para cima. Então aqui vai ter a sombra da janela, a cor da janela, o azul é mais escuro do que o branco, então já traço aqui na porta também. E aí, olha, eu vou traçar a sombra do telhado na janela. Olha, se atente isso aí, ó. Aqui a janela está aberta, eu faço tudo escuro dentro. E aqui eu faço a sombra de novo da janela do telhado na porta. Olha, a porta tem as tábuas. Então é uma casinha bem pictória, bem bonita. E que vai dar uma bela pintura. Pronto, está desenhado a frente da casa. Então, pessoal, continuando aqui, vamos adicionar um pouco mais de sombra aqui por baixo. Ó. Veja que a sombra do telhado embaixo, ela é bem mais escura do que essa sombra que vem se dissipando aqui, tá certo? E aí essa casa está um pouco limpa aqui embaixo, como que ela foi pintada recentemente, mas normalmente essas casas, elas têm um pouco de sujeira aqui embaixo, que escorre das janelas, certo? Nunca é certinha. Ela também vai ter uns portazinhos que a gente vai trabalhar um azulzinho mais claro ao redor das janelas. E aí ela tem um batento aqui formado por pedras, uma pedra de base, aí tem uma mais arredondada aqui e vai ter outra que forma a base embaixo, ó. Que ela está apoiada sobre uma pequenininha
e outra aqui. Então é aquela casa rústica mesmo, olha a sombra das pedras aqui, ó. Então, ó, aqui nada de você contar quantas pedrinhas tem aqui na referência. Você vai formar pedras desencontradas, algumas. Lugar que vai pegar só um tracinho do pincel, você já faz a impressão de que são pedras, tá certo? Você tem que aprender a criar a ilusão. O pessoal vê e vê que aquilo é uma pedra, onde você não fez uma pedra, você fez uma mancha. Certo? Então, ó, a gente tem esse lado com um pouco mais de sombra. As telhas aqui a gente vai trabalhar de forma bem livre, tá certo? Então a gente tem uma casinha. Só porque essa casinha ela tá endicida e aí ela não tem vista desse lado. Então, vamos fechar um pouco a nossa paisagem aqui, nesse ângulo mais ou menos aqui, ó. Vamos ver que formato vai dar para a gente fazer um quadro. Então, se eu fechar aqui, fechar mais ou menos aqui, ó. Para eu não terminar nesse close aqui, eu quero deixar um pouquinho aqui aparecendo para a gente trabalhar uma cerquinha. Pode até colocar um bougainville, uma folhagem aqui do lado, certo? Então, ó, eu quero trabalhar esse quadro nesse formato aqui. Aqui de lado eu vou trabalhar uma cerquinha. A cerquinha vai estar descida, certo? Onde vai se encontrar e desencontrar alguns traços. Sobre a cerca a gente pode trabalhar um bougainville para trazer cor para essa paisagem. Um bougainville bem solto aqui, ó, com a folhagem, a ramagem caindo, algumas se direcionando para cima assim. Eu gosto de coisa florida, eu gosto de deixar o quadro alegre, certo? Aí esse bougainville a gente pode trabalhar avermelhado com o magenta. Aí a gente joga uma sombra mais por baixo aqui, ó. Certo? Já que tá de lado da cerca, pode até projetar alguma sombra do bougainville aqui no telhado, na porta, na janela, aqui na parede, tá certo? E aí eu tenho esse bougainville aqui, ó, como eu já fechei esse lado aqui e praticamente ali é só a referência que vai me servir, tá certo? Então aqui eu vou ter um florido, aqui eu escureço total. Então aqui vai ter o final do terreiro, vamos imaginar que é o final do terreiro aqui. E aqui vegetação, a vegetação mais escura, ela vai vir aqui assim, ó. Aí a mesma questão lá da luz e da sombra. Ela vai estar com sombra desse lado esquerdo. Se você começou com a sombra do lado esquerdo, você vai ter que permanecer com a sombra do lado esquerdo e por baixo. Tá certo? Olha, a gente tem um detalhinho aqui que é esse mourãozinho aqui. Como que ele foi cortado ou como que ele servia de apoio para alguma coisa. A gente pode pegar, tirar ele dessa quina, colocar ele mais ou menos aqui, um pouco torto. Aí tem que se basear mais ou menos do tamanho da porta, um pouquinho maior. Como se fosse um ponto de amarrar animais. Quem quiser fazer esse quadro bem mais afim, pode até pensar depois colocar um burrico aqui, né? A gente pode até pensar, sugerir depois um burrico aqui. Mas hoje vamos trabalhar a casinha. Então isso aqui vai fechar essa parte aqui e vai me trazer a questão da luz e da sombra também, ó. A sombra do mourão pra cá, ó. Olha como já dá uma perspectiva legal. Aqui vai ser o terreiro, aqui a gente pode trabalhar um pouco de... Tem um calçamento, mas eu não quero trabalhar esse calçamento, eu posso trabalhar um terreiro com algumas áreas verdes, outras áreas de barro, algumas pedras aqui. Então tudo isso tem que ser pensado agora na hora do desenho, tá certo? Olha, tem outras pedras mais soltas. Essas pedras também traz diversidade para esse lado aqui. Aí aqui depois pode surgir, ó, a galinha. Galinha é só o triângulozinho, ó. Uma galinha. Normalmente a gente coloca 3 galinhas no quadro, certo? Uma branca, uma preta e outra mais creme, sempre voltada para dentro assim.
Então a gente coloca 3 ou 4 galinhas já ajuda. Aí a sombra da galinha também vai ajudar aqui na perspectiva de fechar esse quadro. Tá certo? Olha, já tem um quadrinho arrumado aqui, hein? Já tá ficando bonito, hein? Então vamos lá. A sombra aqui vai ser bem mais direcionada, bem mais escura. Então é uma foto bem simples que, se você souber trabalhar, você vai transformar numa pintura, uma referência pictória muito bonita. E aí, para fechar, vamos trabalhar o nosso bambu. Aqui, ó, o bambu pro lado, o bambu é caindo para dentro, vem para cima, e ele vai pegando o vento, ó, para cima, um menor, pro lado já, vai virando, ó. Ele não tá muito arrumado esse bambu não, mas nós vamos arrumar ele, ó. Então ela vem umas pela frente. E aí ele vai entrar aquela questão da sombra, ó. A sombra do bambu vai estar pelo lado esquerdo e a luz pelo lado direito. Ó, gente, eu gosto de trabalhar isso com lápis 5B, 6B. Eu esqueci de falar para vocês, porque eu trabalho já o lápis deitado. Vou trabalhando essa questão da fluência do traço. Aí quando eu vou pintar, isso aqui eu vou ter bem mais facilidade, saber para onde o traço vai, porque eu já treinei aqui, tá certo? Olha, tem o bambu aqui, tá por sobre a casa, certo? Vai dar um pouco escurecer essa parte aqui. Aqui eu baixei um pouquinho mais para aparecer só ali. Aí aqui, já que eu vou trabalhar uma folhagem vermelha, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco escuro aqui de uma árvore, que ela aparece aqui também, só que bem mais escura, bem mais na sombra do que o bambu, para ela, pro verde escuro dela, realçar o vermelho que vai estar aqui no meu bougainville, certo? Então olha, é isso aí. Aí aqui, se quiser, trabalha um pouquinho de montanha para dar profundidade, apesar que não aparece profundidade aqui. Acho que não é nem interessante a gente trabalhar. A gente pode trabalhar uma vegetação mais sumida lá atrás, assim. Talvez não seja interessante a gente trabalhar montanhas. Pronto, e fecha aqui, ó. Então, ó, vai dar uma tela 20 por 25, 30 por 40. Olha que desenho legal que a gente fez com base na questão da luz e da sombra. Então, ó, se eu tracei a sombra para o lado direito, esse é o ensinamento dessa aula, certo? Todas as sombras vão estar do lado direito. A sombra da galinha vai estar do lado esquerdo, aliás. A sombra do tronco da árvore aqui vai estar do lado esquerdo. Se você colocar um jumento, um burrico aqui, se você quiser colocar, você vai colocar ele com sombra para o lado esquerdo. Se você de repente imagina que quer colocar uma mulher aqui, você tem que pensar a sombra dela também para o lado esquerdo. Tudo isso faz parte do pensamento pictório, certo? Aqui vai passar uma luz, uma pequena luz lá atrás, para poder começar esse escuro. Tá certo, pessoal? Então, ó, o céu aqui ele é acinzentado com azulado. A gente vai trabalhar um céu também disfarçado. Não vamos nem pensar em nuvens aqui, tá certo? Um céu onde possa destacar essa frente dessa casa. Ele não pode ser um céu branco, um céu com nuvem, vamos dizer assim, uma nuvem muito branca, para não tirar a atenção da casa. Então, de preferência, a gente pode trabalhar o céu mais azulado aqui, para poder a casa se destacar. Tá joia, pessoal?